Olá, querido Aquário. Eu vou te dizer o horóscopo de hoje. Astral do dia: aproveite o domingo para cuidar da casa, mudar móveis de lugar ou plantar ervas na cozinha, curtir momentos carinhosos em família e iniciar pequenas reformas, internas e externas. A lua minguante fortalecerá suas raízes e a autoestima. Valerá também eliminar pendências do passado. As próximas 4 semanas trarão conforto e segurança. Aquário. Se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Amigos. Se vocês nos acompanham todos os dias e gostam das nossas previsões, nos ajudem para que nosso canal se torne ainda melhor. Sejam patrocinadores. Horóscopo Aquário para 25 de maio de 2025. Bem, Aquário, o que mais você precisa para perceber as oportunidades que estão diante de você? Bem debaixo do seu nariz. A energia do dia pode trazer insatisfação, mas o problema pode não estar fora e sim dentro. O céu mostra que o que você deseja pode estar mais perto do que imagina, mas você pode estar cego para isso. Cuidado ao pensar que a vida não te oferece nada quando, na verdade, ela te entrega tudo. Astral do dia. A lua minguante em Escorpião ilumina o céu e a nossa psique. Quando a luz do sol, nossa consciência, ilumina a lua, nosso emocional, temos a chance de perceber as situações com muito mais clareza. Esse é um daqueles dias que podem ser intensos e transformadores, nos fazendo perceber o que precisa ser encerrado, curado ou transmutado em nossa vida. Algo que antes estava oculto pode se tornar evidente. A oposição ao Sol em Touro reforça o embate entre segurança e mudança, estabilidade e renovação. O desafio está em aceitar que certas coisas precisam ser deixadas para trás para que o novo possa florescer. Não lute contra o fluxo, confie no processo de renascimento. O aspecto Marte-Netuno de hoje ajuda você a liberar problemas, querido Aquário. Você pode estar procurando um pouco mais de significado ou magia em seu trabalho, atividades práticas e interesses. Felizmente, este pode ser um momento fabuloso para descobertas sobre saúde ou bem-estar, atividades com o objetivo de cura, descobertas de boas compras e solução de problemas que acontecem organicamente. Você é especialmente receptivo a métodos novos ou incomuns, pois deseja agir e fazer mudanças. Adicionar cor extra ou imaginação ao seu trabalho e rotinas pode fazer maravilhas para você agora. Ideias para ganhar dinheiro podem ser fortes agora. Eita, Aquariangel, tô vendo aqui que hoje você estará sentindo um pouco mais o impulso das transformações em sua vida, seja no trabalho ou no amor. Por isso lembre-se de agir com mais reflexão, para verdadeiramente obter o autoconhecimento. Os astros também pedem para que você verifique um pouco mais o motivo das inseguranças materiais, afinal até aqui você tem dado conta. Será que essa crença não precisa ser superada a um nível mais consciente, para que assim você comece a harmonizar os aspectos em sua vida? Confie no universo e não esqueça de agir e respeitar o tempo sem sofrimento. Palpite do dia: 38, 56, 54. Cor do dia: prata. Aquário, seus pensamentos levam você a agir diretamente, então coloque suas ideias em ação sem medo do fracasso. As coisas estão indo bem. Você está mais à vontade com seu corpo e está ouvindo mais suas necessidades básicas. Este é o caminho a seguir, sonhar acordado é possível. Você tem uma vontade irresistível de fazer com que sua presença seja sentida. Não insista em permanecer em silêncio. Sua perseverança está cansando você fisicamente sem que perceba isso. Dê-se o descanso que você precisa. Amor para Aquário. Pense com calma qual será a melhor atitude a tomar. Se agir de um modo excessivamente orgulhoso ou arrogante perderá a pessoa amada. Pense com calma qual será a melhor atitude a tomar. Sua maneira de pensar vai lhe ajudar a aliviar as coisas em sua vida emocional. Você vai ser mais objetivo e não se ofenderá por coisas que foram uma ameaça no passado. Saúde para Aquário. Na saúde, o intestino delgado são regidas por esse signo. Daí que seja comum afecções nesse órgão, podendo desenvolver colites, por exemplo, mas tendo também problemas de vesícula, prisão de ventre, dores abdominais, entre outras.
Deverá evitar contactos sexuais com parceiros desconhecidos para evitar contágios desnecessários. Se agasalhe e evite tomar demasiado sol e frio para não ter resfriados. Trabalho para Aquário. Você estará envolvido em um projeto de trabalho muito complexo. Você precisa de muita paciência porque nem todas as coisas acontecem de acordo com seus desejos e cada situação tem o seu próprio ritmo interno. Você é bastante profissional, mas suas distrações podem pôr em causa seu desempenho. Tente, ao máximo, não se distrair com bobeiras e continue seguindo seu trabalho. Dinheiro para Aquário. Por ser alguém que gosta de realizar, de fazer ele mesmo, se adapta perfeitamente a todas as profissões das artes, sobretudo nas profissões que dedicam à produção propriamente dita ou a manter um sistema. Concentre-se mais na sua atividade profissional. Você gosta de profissões que representem risco, que necessitem de liderança e atitude, que permitam controlar o seu tempo e a forma de gerir sua agenda. Esse é o lado positivo da competição. Número da sorte, 9. O número da sorte do signo Aquário hoje domingo 25 de maio de 2025 é 9, assim que usá-lo em todos lo que se pueda, aproveitá-la porque ela só vai estar com você hoje. Se você tem a oportunidade de se envolver com esta número em uma rifa ou sorteio, não perca a oportunidade de fazê-lo. Cor da sorte, turquesa. Cor da sorte do signo Aquário hoje domingo 25 de maio de 2025 é turquesa. Tentar usar algum artigo desta cor ou então, um acessório que contém, pois isso irá atrair sorte para o seu dia, além de fazer você olhar surpreendente. Se durante o dia você tem que escolher algo contendo esta ou outra cor, não hesite em escolher o contendo a sua cor de sorte. Harmonia nos relacionamentos e mais emoção no amor manterão o coração tranquilo e a inspiração necessária para enfrentar os desafios no trabalho. Respostas e negociações poderão atrasar, com Prosérpina retrógrado. Aproveite para organizar ideias e pesquisar novidades. Se estiver só, Vênus e Lua trarão chances de paixão virtual para alegrar o clima. Poderá fazer tudo o que precisa para atingir grandes e melhores objetivos neste momento da sua vida agora. Então faça de tudo para criar o melhor equilíbrio possível para você agora. O planeta Saturno mandará o que lhe for necessário agora, mas procure conter um pouco o seu gasto de energia para não criar situações adversas. Dinheiro. Hoje desempenhe as suas tarefas o melhor possível, o seu esforço será recompensado. Saúde. Hoje dedique-se às atividades que realmente lhe deem prazer, não gaste energia com o que não gosta. Família. Hoje poderá receber a notícia que um parente querido está chegando de viagem, talvez ele lhe faça uma visita amigável. Amor. Hoje uma discussão com a pessoa amada lhe deixará muito renitente, tenha mais paciência. Seu número da sorte, 77, 38, 65, 24, 91, 11. Sua carta da sorte, 10 de paus. Sua cor da sorte, azul. Embora você já tiver conseguido muitas coisas que você queria ter na vida, talvez você não tenha plenitude na parte sentimental, e, talvez, é o excesso de conformismo. A ambição não é ruim. Luta por aquilo que teu mais queiras na vida. Resumo do horóscopo de hoje, felicidade. O amor romântico é como um traje, que, como não é eterno, dura tanto quanto dura, e, em breve, sob a veste do ideal que formamos, que se esfacela, surge o corpo real da pessoa humana, em que o vestimos. O amor romântico, portanto, é um caminho de desilusão. É hora de escolher se você lutar para ter tudo o que você quer, ou pelo menos no amor. Você não pode ter tudo, e deve fazer uma escolha, para que sua vitória seja completa. As energias emocionais são fortes e otimistas, e tudo o que você precisa fazer é seguir o fluxo. As fundações que estão instaladas hoje serão firmes e darão apoio e continuarão a evoluir dessa forma. Os sentimentos de amizade abundam e é fácil ver o lado bom de alguém, lembre-se que pode haver outros lados também. O clima emocional é forte e otimista. As fundações estabelecidas hoje serão firmes e darão apoio e continuarão a evoluir dessa forma. Os sentimentos de amizade abundam e é fácil ver o lado bom de alguém, lembre-se que pode haver outros lados também. Este dia será interrompido por interrupções que provavelmente terão um impacto negativo em sua vida profissional.
Provavelmente, você reagirá com raiva, o que o colocará em risco de arruinar os relacionamentos que mantém com seus colegas e superiores. Você deve evitar qualquer explosão e usar a estratégia de culpar os outros. Se possível, tente encontrar uma solução diplomática. Como é a pessoa de Aquário? Nascimento 1901 a 1802. Elemento ar. Planeta regente Saturno e Urano. Pedras de poder e proteção: ametista, sodalita, quartzo azul e lápis lazuli. Pontos positivos: extroversão, adaptabilidade, vitalidade, entusiasmo e otimismo, independência. Pontos negativos: rebeldia, excentricidade, maneiras bruscas de agir, oposição. Saúde: doenças que dizem respeito aos tornozelos e à circulação, provocando varizes e problemas cardíacos e palpitações, hidropisia, inchaços nas pernas, cãibras e dores nas pernas. O aquariano é um signo fixo que é regido pelo elemento ar. Simbolicamente, o ar está relacionado ao plano mental e intelectual. Por isso, os aquarianos tendem a reagir diante do mundo de forma racional. São progressistas, buscadores da verdade, independentes, humanitários, amigáveis, inventivos, cooperadores, fraternos e igualitários. Mas é preciso estar atento às qualidades negativas do signo, que são a rebeldia, a excentricidade, o ceticismo e uma tendência a transmitir às pessoas uma imagem de frieza e indiferença emocional. Como sente a pessoa deste signo? São pessoas que detestam melodramas, carência e dependência. Para elas, a liberdade é o bem mais precioso que existe, por isso não suportam que lhes impeçam de viver de acordo com suas próprias ideias. As amizades constituem sua principal fonte de nutrição emocional. Reações emocionais imprevisíveis e excêntricas são comuns e podem até parecer frios e distantes. Chantagens emocionais para conseguir algo desta pessoa são inúteis e podem mesmo ter efeito contrário, afastando-a de modo definitivo. Como Aquário ama? Eles estão colocados entre os melhores amigos do zodíaco, tendo uma clara tendência em ajudar e estão sempre dispostos a ouvir o que os outros têm a dizer. Por isso eles são bons amigos, mas na hora de um compromisso mais formal, são extremamente cautelosos. Amantes da liberdade, mesmo quando se apaixonam, analisam friamente suas emoções para não se deixar levar. Não se entregam facilmente. É mais fácil que parta para um casamento aberto, onde respeitará a liberdade do outro para que a sua não seja invadida. Ele tem a capacidade de preparar o ambiente certo para uma noitada realmente diferente e excitante, e com este talento envolve o parceiro, e intensifica os seus relacionamentos. Se assumir um casamento, será, de qualquer modo, fiel, já que não é dado a aventuras e nem busca o amor pelo amor. Teste sua compatibilidade com outros signos. Como é sua casa? A casa do aquariano será sem dúvida diferente. Sempre haverá algo insólito. Num ambiente extremamente moderno, colocará peças raras e antigas. Num ambiente mais formal, colocará aquela pitada de surpresa necessária para mostrar que ele está sempre na frente. Com móveis de design moderno numa decoração abstrata, o quarto do aquariano pode parecer já no século XXI, ou poderia figurar numa galeria de arte moderna. O importante para ele é o projeto, que deve ser atual, mas deve visualizar o quarto do futuro. Para ele, uma casa que não muda é uma casa morta, já que ele ama a tradição somente para fazê-la mudar. E como seria o quarto do aquariano? Sinônimo do paradoxo: o aquariano prefere um quarto que não lhe pareça um quarto. Por isso suas opções recaem sempre sobre o que há de mais moderno e abstrato. Os móveis e objetos são do mais absoluto design, funcionais, e as cores definidas, vivas, ou em matizes de cinzas e preto, com muito aço ou alumínio. Tudo no mais rigoroso high-tech, moderno e futurista. Aquário, compatibilidade com outros signos no amor, cama. Aquário é compatível no amor com Balança e com Leão. E no sexo? Tem futuro como casal? Hoje respondemos-lhe a estas perguntas. Continue a ler e descubra com qual signo é mais compatível. Aquário e Áries. O amor entre Aquário e Carneiro surge como resultado do facto de ambos terem personalidades bastante semelhantes.
Ambos são extrovertidos e intensos, aventureiros e espontâneos, e isto cria uma afinidade quase imediata. Quando se trata de discutir, esse mesmo impulso volta-se contra eles, pois não têm filtro e podem reagir de forma desproporcionada, mas felizmente ambos compreendem que o que disseram no calor de uma luta nada mais é do que uma reação visceral momentânea, e que em caso algum é razão suficiente para os manter afastados de alguém de quem tanto gostam. Se há par aberto a experimentar e inovar no sexo é este. Assim, para eles, as relações sexuais são uma das suas maiores fontes de satisfação. Um aquário e um carneiro partilharão as suas ideias livremente, sem medo de serem mal compreendidos, e chegarão a acordos sobre as coisas que lhes apetece experimentar. As relações a longo prazo e o casamento entre aquário e carneiro são um desafio. Por um lado, estão unidos por um desejo comum de aventura, por outro, por uma tendência para viverem de forma independente. Ambos sabem que será difícil encontrar um parceiro melhor para as suas aventuras, mas nem sempre estarão dispostos a que este seja sob a forma de um casal estável. Aquário e carneiro serão sempre grandes amigos, e se eles quiserem muito, também serão um grande casal. Aquário e touro. O amor entre aquário e touro encontra bastantes problemas uma vez passada a fase inicial de atração. À medida que estes dois se vão conhecendo melhor, descobrem que os seus caminhos os levam em direções muito diferentes e que os seus objetivos de vida estão bastante afastados. Aquário segue qualquer ideia que o inspire e sugere que é possível criar um mundo melhor, enquanto Touro se preocupa com coisas mais mundanas e a sua prioridade é o que acontece ao seu círculo mais próximo. Se os sentimentos crescem entre eles, pode ser devido a uma visão distorcida das suas realidades. Isto inclui normalmente um pedido de desculpas sobre a baixa compatibilidade que estes dois demonstram no sexo. Touro quer um sexo mais intenso, mas aceita que Aquário vá mais devagar, pelo menos por algum tempo. Mas nas relações não se pode ignorar o fator químico, e quando Touro descobre que nem sequer uma abordagem sentimental estimula em Aquário aquela parte selvagem que todos nós temos, é bastante comum começar a explorar outras possibilidades. A atração física e uma boa conexão inicial são um ponto de partida, mas raramente o fim dessa atração se torna numa relação a longo prazo e casamento. O desenvolvimento da sua relação mostrar-lhe-á claramente que faria bem em explorar novos horizontes se quer experimentar uma vida feliz com um parceiro, porque as perspectivas que têm juntos não são as mais brilhantes. Aquário e Gêmeos. Aquário e Gêmeos gostam um do outro desde o primeiro momento que se conhecem. A sua conversa é natural e fluida, para que ambos se sintam confortáveis na companhia um do outro. De lá para a amizade é um passo, e se houver atração física, o amor aparecerá no horizonte mais cedo. Por alguma razão desconhecida, eles têm frequentemente a sensação de que formam uma boa equipa juntos, e na maioria das vezes esta impressão está correta. Entre eles o sexo tem uma dimensão especial. Para além do prazer físico, ajuda-os a sentir-se mais próximos e, consequentemente, a reforçar os laços emocionais que possam estar a criar entre eles. Na cama são capazes de rir, desfrutar e ter longas conversas quando terminam o ato, pelo que o seu prazer vai para além do prazer erótico. A possibilidade de relações a longo prazo e de casamento entre ambos é elevada se ambos estiverem dispostos a correr riscos e não deixarem que as suas más experiências anteriores bloqueiem os seus sentimentos. Uma vez criada entre eles uma cumplicidade total, será muito difícil para separarem-se, mesmo que as circunstâncias se voltem contra eles. Aquário e Câncer. Aquário precisa de retirar qualquer concha emocional que possa ter para que uma possível relação com Caranguejo possa desenvolver-se no amor. A relutância de Aquário em mostrar abertamente o que sente por alguém pode ser interpretado como frieza ou desinteresse por Caranguejo, que é mais emocional. Por isso, as relações entre estes dois signos costumam ser complicadas. Para Aquário o sexo é imaginário. Mais do que um físico, o que os excita são as situações que a sua mente pode construir. Caranguejo associa o gozo sexual à existência de um laço emocional, pelo que é difícil para estes dois gozarem na cama nas fases iniciais da sua relação. Só se conseguirem avançar e construir uma atmosfera de confiança e cumplicidade é que poderão fazer do quarto um lugar especial. O problema é que para que avancem o suficiente para considerar as relações e o casamento a longo prazo, é preciso tempo, e o tempo não é algo que eles tenham em abundância.
A atitude indiferente de Aquário é uma bomba relógio na sua relação com alguém tão intenso como Caranguejo, e antes que se possam realmente conhecer sem máscaras e com o coração aberto, a ligação entre eles desaparecerá. Aquário e Leão. O amor que surge entre Aquário e Leão é consequência de eles passarem tempo suficiente juntos para descobrirem que são almas gêmeas. A partir do momento em que se encontram, as suas vidas tornam-se um turbilhão onde há sempre algo a fazer ou um objetivo a perseguir. Embora Aquário valorize muito a sua independência, a ideia de permanecer junto de Leão é estimulante para ele, mesmo com as falhas que ele possa encontrar nele. Depende apenas deles como canalizar a sua relação, que pode ser de amizade, de negócios ou romântica, mas se for esta última, formarão um casal de grande afinidade e poderão alcançar sucesso no que quer que se proponham. Precisamente porque precisam de algum tempo para esclarecer o que querem ser, estes dois não saltam para o sexo na primeira noite. Mas como bons membros de uma equipa, eles também se encaixam na cama. Quando Aquário e Leão querem divertir-se, os complexos são postos de lado e eles põem os seus melhores esforços na tarefa, o que acaba por satisfazer ambos. Entre eles as relações a longo prazo e o casamento têm uma elevada percentagem de probabilidade de ser para toda a vida. Nenhum dos seus respectivos defeitos irrita o outro o suficiente para que considerem a ruptura e ambos estão conscientes do quanto trazem um para o outro e de como é complicado ter algo semelhante ao que têm. Portanto, dão-lhe o valor que merece e apreciam-no tanto quanto podem. Uma felicidade que será evidente aos olhos dos outros e que desperta algumas invejas. Aquário e Virgem. Aquário e Virgem têm algumas coisas em comum, tornando assim a atração inicial em amor. Mas não são certamente dois signos feitos um para o outro, porque têm visões do mundo e perspectivas sobre certas questões que os afastam. Por outro lado, a flexibilidade será aqui um aspecto-chave para resolver situações que exigem alguma boa vontade. Se forem tolerantes às diferenças um do outro, tem uma hipótese, mas se um tentar impor o seu modo de pensar ao outro, nem mesmo os seus interesses comuns serão capazes de evitar que o casal se separe. Para a Virgem é muito mais importante o sexo do que para Aquário, por isso raramente a sua ligação nesta área é suficientemente boa para que ambos possam desfrutar. De facto, Virgem fica muitas vezes um pouco desapontado com as relações sexuais com um parceiro Aquário, e mesmo que se abstenham de o deixar saber, esta frustração pode ser o gatilho para a separação. Com tudo isto, apenas os casais mais otimistas e lutadores poderão estabelecer relações a longo prazo e casamento. Na maioria dos casos, embora a relação seja cordial e pensem muito um no outro, não se veem como o casal ideal, o que certamente é verdade. Haverá casos em que um nível moderado de felicidade será suficiente para os manter juntos, mas em muitos outros a expectativa de ser capaz de encontrar alguém com quem estabelecer uma maior ligação irá empurrá-los a seguir os seus caminhos separados. Aquário e Libra. Aquário e Balança formam uma combinação que oferece bons resultados a um nível sentimental. O amor entre eles pode surgir de um desejo comum de ajudar, ou de conversas em que se considerem altamente compatíveis por partilharem os seus respectivos pontos de vista. No entanto, quando dão o passo para se envolverem numa relação romântica, o caminho inicial não é fácil, principalmente devido à relutância de Aquário em mostrar abertamente os seus sentimentos. Isto pode fazer com que Balança perceba Aquário como uma pessoa um pouco fria, embora seja a incapacidade de Aquário de se expressar emocionalmente com palavras que gera este comportamento. O bom é que este problema é em grande parte resolvido através do sexo. Aqui nenhum deles encontra quaisquer obstáculos para se expressar plenamente, e por isso as suas sessões são intensas e muito satisfatórias. Graças a isto, o casal pode permanecer junto e avançar, apesar de possíveis problemas de comunicação que possam existir sobre algumas questões. As relações a longo prazo e o casamento entre Aquário e Balança funcionam bastante bem graças ao facto de ambos se concentrarem mais no positivo do que no negativo na sua ligação. São bastante tolerantes às falhas um do outro e apreciam o que têm em comum. Mas o mais importante de tudo, eles partilham objetivos vitais, e isso, quando se procura um companheiro para a viagem da vida, é um dos aspectos mais importantes. Aquário e Escorpião. Aquário e Escorpião têm formas muito diferentes de viver e de exprimir o amor.
Além do facto de não terem muitos passatempos em comum que possam levar a uma aproximação, são diametralmente opostos na forma como experimentam os sentimentos românticos. Aquário é contido e reservado quando se trata de expressar que sente algo especial, enquanto Escorpião precisa de o gritar ao mundo e vive esta situação com doses notáveis de euforia e mal-estar, ao ponto de fazer do seu parceiro o centro do seu universo. Esta forma muito diferente de experimentar a atração e de se apaixonar não os impede, contudo, de desfrutarem juntos do sexo. No dia a dia podem não ser o casal que passa mais tempo juntos devido ao espírito independente que rege as ações de Aquário, mas as suas sessões no quarto são suficientemente estimulantes para manter as coisas interessantes, pelo menos por algum tempo. O curto prazo é onde as suas diferenças se tornam mais suportáveis, mas nas relações a longo prazo e no casamento assumem uma dimensão que torna a convivência complicada. Vivem num contínuo cabo de guerra em que Escorpião luta para manter Aquário por perto enquanto Aquário anseia por mais liberdade. Isto não augura nada de bom para o futuro, e é bem possível que quando a situação se tornar insustentável para qualquer um deles, decidam tentar outras pessoas que tenham mais afinidades de espírito. Aquário e Sagitário. O amor entre Aquário e Sagitário surge como resultado do facto de ambos geralmente descobrirem cedo que não só têm uma grande harmonia a todos os níveis, como também são capazes de trazer uma multidão de coisas positivas à vida um do outro. Estes dois passam um ótimo momento quer estejam a consertar o mundo ou a lidar com questões inconsequentes. Simplesmente desfrutam de cada minuto juntos, façam eles o que fizerem. Claro que, quando se encontra alguém assim, passar o máximo de tempo possível com ele torna a vida mais excitante e divertida, e estes são os adjetivos que melhor definem a relação. A cereja no bolo é que estes dois também se conectam muito bem no sexo. Longe de terem grandes expectativas sobre isto como forma de se expressarem emocionalmente, ambos se divertem na cama sem necessidade de fazer um grande alarido. Não precisam realmente que os seus corpos se sintam como um só, porque as suas mentes e corações já se sentem assim. Para eles o sexo é mais uma diversão, outra coisa entre as quais gostam de fazer juntos. Poder-se-ia pensar que dois signos que dão tanto valor à independência fugiriam como a peste das relações a longo prazo e do casamento. Contudo, estabelecem as suas próprias regras e, nesse sentido, trabalham em conjunto muito melhor do que outros casais que estão num sentido mais clássico. Eles não precisam de estar sempre juntos, mas também não o evitam porque se reconhecem como o seu parceiro de aventura ideal. Assim, estes dois signos são a melhor prova de que nenhuma relação deve ser vivida como uma prisão, e que com tolerância, respeito e confiança qualquer casal, por mais independentes que sejam os seus membros, pode sobreviver. Aquário e Capricórnio. Aquário e Capricórnio podem ter diferentes tipos de experiências no amor. As expectativas que um tem do outro podem desempenhar aqui um papel determinante, porque embora ambos estejam reservados na sua capacidade de expressar sentimentos, ambos precisam de se sentir amados. Mesmo que o amor não seja a sua prioridade máxima na vida, eles querem saber que tem alguém que se preocupa com eles, e se não forem capazes de se abrir, acabarão por parecer dois estranhos. No que diz respeito ao sexo, os seus enfoques são bastante distintos. Capricórnio faz desta experiência algo mais transcendente, devido à sua dificuldade em mostrar ao seu parceiro como realmente é. Por isso precisa que o sexo seja a via de expressão que reforce o seu vínculo emocional. Contudo, Aquário só quer que o sexo seja algo divertido e agradável para descontrair e depois voltar a concentrar-se nas coisas que mais lhes interessam. Esta divergência é muito suscetível de causar crises graves entre os dois. É bastante comum que, se dois nativos deste signo estiverem determinados a ter sucesso na sua relação, abordem as relações a longo prazo e o casamento quase como um desafio. É por isso que trabalharão tão arduamente quanto necessário para tentarem avançar, não importa quantos inconvenientes possam surgir ao longo do caminho. Contudo, as suas diferenças fundamentais virão à superfície mais cedo ou mais tarde, e será a forma como lidam com estes conflitos que fará pender o equilíbrio no sentido do sucesso ou da separação. Sem serem o casal mais compatível, podem viver juntos a longo prazo, mas será certamente uma viagem acidentada. Aquário e Aquário. Um Aquário encaixa com outro no amor porque é um dos poucos signos que compreende a dualidade que os governa.
Que Aquário pode ser extrovertido nos seus negócios, mas reservado nos seus sentimentos é algo que intriga muitos dos seus parceiros, mas outro Aquário entende perfeitamente bem a razão pela qual isto acontece. De facto, a relação entre dois Aquários pode ser vista do exterior como um pouco fria ou pouco romântica, uma vez que quase nunca farão demonstrações públicas de afeto perante terceiros, mas ficarão felizes por serem como são e sem terem de forçar uma paixão ou expressividade que não lhes chegue naturalmente. No sexo, são lentos a abrir-se completamente um ao outro, pelo que no início as suas relações podem ser bastante tradicionais e sem muita faísca. Mas à medida que se conhecem melhor, tornam-se confiantes o suficiente para confiarem um no outro sobre o que gostam e ambos estão dispostos a satisfazer o outro. Não serão uma torrente de paixão na cama, mas isso é suficiente para eles. Aquário está plenamente consciente de que algumas pessoas podem ter dificuldade em compreendê-los, razão pela qual valorizam tanto ter um parceiro Aquário, pois são praticamente os únicos que interpretam corretamente as suas complexidades. Assim, quando dois Aquários consideram relações e casamentos a longo prazo, é porque sabem que encontraram um parceiro que os aceita e não os julga, e tem a oportunidade de serem eles próprios a 100%. Aquário e Peixes. Aquário e Peixes tendem a sentir-se atraídos um pelo outro devido a um gosto comum pelas artes e por tudo o que envolva algum tipo de expressão criativa. Contudo, esta sensibilidade comum que provoca a primeira abordagem, não se manifesta da mesma forma no amor. Para Peixes, os sentimentos são uma parte essencial da sua vida, algo que não acontece com Aquário, que está mais concentrado em experiências. Assim, quando estão juntos, há frequentemente altos e baixos na sua relação que podem causar crises ocasionais. Quando se trata do sexo, as suas interações são normalmente muito agradáveis, especialmente se ambos já estão plenamente envolvidos numa relação romântica. O problema entre eles surge quando o nível de compromisso com a relação é muito diferente, e Peixes quer mais de Aquário. Se isto acontecer, Peixes tentará levar Aquário a expressar através do sexo algo que não sente, e é muito provável que isto faça Aquário sentir-se desconfortável e acabar por evitar os seus encontros para salvaguardar a sua independência. Com dois signos que esperam coisas diferentes da vida, não é raro que as relações a longo prazo e o casamento atinjam alguns grandes solavancos na estrada. Peixes quereria que Aquário fosse capaz de valorizar a estabilidade e o calor do lar e da família, pelo que os seus projetos contínuos e viagens causam frustração. Para Aquário, o casamento com alguém tão possessivo pode parecer uma prisão, por isso encontram sempre alguma desculpa para poderem fazer qualquer atividade sozinhos. Desejo que você tenha um dia absolutamente maravilhoso. Até amanhã, Aquário. Obrigado por assistir. Inscreva-se no nosso canal para descobrir um horóscopo para cada dia.